Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho de movimentos terrestres. A Terra, como vocês sabem, ela é uma geóide, então ela tem um movimento ela é uma bola, ela é circular e ela não está parada no universo. Ela faz alguns movimentos ao redor do astro-rei, que é o Sol. A gente vai aprender hoje sobre os movimentos da Terra e as consequências desses movimentos. Então, o primeiro movimento da Terra, que a gente chama, é o movimento de rotação. É um movimento que a Terra faz assim, ó, girando em torno de si mesma. Esse movimento de rotação em que a Terra gira em torno de si mesma, a gente chama de rotação. E a principal característica, ou seja, a principal consequência do movimento de rotação é o fato da Terra ter dias e noites, porque o Sol está aqui e ela gira em torno do Sol e em torno de si mesma, assim, ó. E assim, quando ela gira em torno do Sol, ela vai dar um movimento de translação, que a gente vai falar daqui a pouco, que é o movimento que dá as estações do ano. Mas quando ela gira em torno de si mesma, a gente vai ter essa consequência aqui, ó. O que isso significa? Lógico, a minha Terra aqui não tá muito redonda, mas quando o Sol bate desse lado, é dia. E aí, consequentemente, desse outro lado, onde não bate o Sol, é noite. Quando ela gira, isso se inverte e aqui vira dia e esse outro lado vira noite. Então, o momento em que a Terra recebe a luz do Sol, o lado que está virado vai ser de dia e o outro lado vai ser de noite. E conforme ela vai girando, vão se mudando as horas e aí vai se dando os dias e as noites. Esse é o movimento de rotação. E ela vai mudando ao longo dos dias, né? Ela vai virando, né? A gente tem um outro movimento que a gente chama de translação. Esse movimento de translação é o movimento que a Terra faz em torno do Sol. Ela gira em torno de si mesma, mais ou menos como eu tô fazendo aqui, e ela vai dar uma volta ao redor do Sol. Professora, mas quanto tempo demora para essa Terra dar esse movimento ao redor do Sol? A gente vai ter um movimento de translação que vai ser realizado em 365 dias, 5 horas e alguns minutos. E o que vai acontecer, professora, se todo ano só tem 365 dias? O que a gente faz com essas 5 horas a mais? Então, ao longo dos anos, ao longo de 4 anos, ficou decidido que o quarto ano teria um dia a mais. A gente vai chamar isso de ano bissexto. Então, aquelas 5 horas que sobram todo ano, ela vai se transformar num ano bissexto, ou seja, vai ter um dia a mais em um ano, né? Para não ficar sobrando essas 6 horas. E ela vai, a Terra, ao longo da volta que ela vai dando ao redor do Sol, ela vai mostrando suas faces ao redor do Sol. O que isso significa? Ela vai se aproximando ou se afastando e, consequentemente, esse movimento que ela faz ao redor do Sol, ó, vai gerar o que a gente chama de estações do ano. Então, assim, quando, por exemplo, ela vai girando, a gente vai ter o verão, por exemplo, no hemisfério norte, e aí aqui no sul é inverno, porque a Terra, ela não é iluminada inteira da mesma forma. O Sol não incide sobre a Terra da mesma forma. Lembra que a gente aprendeu sobre o eixo inclinado? Então, essa inclinação do eixo mais o movimento de translação vão fazer com que a Terra receba mais ou menos calor ao longo da volta que ela dá ao redor do Sol. O movimento de translação, então, além dele conceder os dias e os anos para nós,
ele também, os anos, na verdade, os dias ele é dado pelo movimento de rotação, ele também vai gerar as estações do ano, que vão ser diferentes sempre vão ser inversas no hemisfério norte e no hemisfério sul. Como assim inversa? Quando for outono, em algum país do hemisfério norte, vai ser primavera no hemisfério sul. Quando for inverno no hemisfério norte, vai ser verão. Por isso que, assim, quando a gente vê filme dos Estados Unidos, eles estão no hemisfério norte. A gente vê um Natal com neve, muito bonito. Mas por que aqui não neva no Natal? Porque é verão. E normalmente a gente tá com bastante calor, algumas pessoas vão pra praia, porque é diferente. Porque o sol incide diferente. Que as estações do ano se dão diferentes ao longo dos tempos. E aí a gente vai ter duas coisas. A gente vai ter a estação do ano mais longa, que é o inverno. O inverno é a estação do ano mais longa. E a gente vai ter a situação do que a gente chama de, por conta desses movimentos, solstícios e equinócios. Equinócios acontece mais ou menos no dia 20 e 21 de julho ou no dia 20 e 23 de setembro. E é quando a Terra está iluminada igualmente pelo Sol em todas as suas partes. Então, os dias e as noites, eles vão ter a mesma duração. A gente vai ter meio que o alinhamento da Terra entre as horas ao longo do que a gente tem os equinócios. Quando a gente tem o solstício, que normalmente é solstícios de inverno ou solstícios de verão, os solstícios ocorrem por volta do dia 21 de junho, 22, 23, ou 21, 22, 23 de dezembro, que é quando o dia e a noite, um deles vai ter mais duração. Então, a gente vai ter um dia mais longo aí. Acho que tá dando para entender, né, gente? No inverno, por exemplo, quando a gente fala de estações do ano, a gente vai ter, iniciando o ano, a gente inicia o ano, por exemplo, no Brasil, no verão. Então, janeiro é verão. E a gente termina no verão também, porque dezembro é verão. Mas em março, a gente tem o início do outono. Em junho, o início do inverno. E em setembro, o início da primavera. Primavera e outono, a gente vai ter uma temperatura mais amena, consequência também da visão dos equinócios. No inverno e no verão, a gente vai ter temperaturas mais extremas. Então, a gente ou vai ter mais calor, no caso do verão, ou vai ter mais frio. Bom, em relação aos movimentos, é isso. O movimento de translação, então, ele vai gerar as estações do ano e os anos completos. O movimento de rotação, ele vai gerar os dias e as noites. Lembrando que os dois movimentos são feitos juntos. Então, enquanto o Sol, que é esse aqui, tá parado, a Terra, ela vai girando em volta de si mesma e em volta dele, gerando esses fenômenos. É interessante que a gente sabe explicar, a gente explica toda essa situação, mas no dia a dia a gente não percebe. E é normal mesmo, a gente não tem que perceber. A gente tem que saber que essa situação está aí e ela existe. É um conhecimento científico que foi trazido pra gente há alguns anos. Bom, mudando um pouquinho de assunto, a gente vai falar um pouquinho agora de fuso horário e de linha internacional da data. A gente já aprendeu um pouquinho sobre os fusos horários e que as coordenadas, elas, para darem os fusos horários, elas vão se separar de 15 em 15 graus a partir do meridiano de Greenwich. Então, se você tem o meridiano de Greenwich no meio, a gente vai ter, sei lá, meia-noite. E aí, para cá, conforme a gente vai olhando o fuso no globo terrestre, a gente vai mudando as horas. Então, a primeira linha
pós-Greenwich, quando a gente separa o mundo de 15 em 15 graus, primeira linha sentido ocidente, que seria para onde a gente mora, que seria no Brasil, seria menos 1 grau de Greenwich. Então, meia-noite em Greenwich, 11 horas no Brasil. 11 horas no Brasil, não. 11 horas no primeiro fuso horário. Meia-noite, no segundo fuso horário, 22 horas. E no terceiro fuso horário, que normalmente é o fuso horário do Brasil, daria às 21 horas. Então, a gente tá a 3 horas de Greenwich, 3 horas a menos de Greenwich. E aí, conforme vai indo a leste, que seria sentido Japão, a gente vai ter também essa divisão de 15 em 15 graus e cada meridiano separando, cada coordenada separando de 15 em 15 graus, e a cada 15 graus é 1 hora, ou para mais ou para menos. Eu vou mostrar para vocês isso aqui. Aqui, ó, seria Greenwich. E aqui seria o Brasil. O Brasil tá a 3 fusos horários, ou seja, ele está a 3 horas, né? Que é esse fuso horário aqui. Ele está a 3 horas de Greenwich. Quem tá para cá vai mudando e quem tá para cá vai mudando. Até dar a volta no planeta, que vocês viram que os fusos horários, eles circulam a Terra, certo? Então, sobre os fusos horários, a gente vai entender isso. O fuso horário oposto de Greenwich, ele vai dar o que a gente chama de linha internacional da data. Então, se Greenwich está aqui e eu tenho um fuso horário atrás, porque a Terra é circular, redonda, ele vai gerar a linha internacional da data. É quando vai ser dia num lugar, vai ser um dia aqui, e aí vai passar 24 horas e aqui já vai ser o dia seguinte. Essa é a linha internacional da data. O Brasil, ele tem 3 horários diferentes, porque passam 3 fusos horários dentro do Brasil. Porém, a gente aqui da região sudeste vai usar o fuso horário principal, que seria o fuso horário do horário de Brasília. A gente não usa tantos fusos horários diferentes no Brasil. Por quê? Bom, porque a gente é um território único e porque a gente tentou, na medida do possível, adaptar para ficar um pouquinho menos confuso, mais fácil até para a população se organizar. Então, o Brasil teria 3 fusos horários, mas a gente não usa todos esses fusos horários. Outra coisa, em relação ao Brasil, a gente tinha uns anos atrás o que a gente chama de horário de verão. O horário de verão não tinha nada a ver exatamente com fusos horários. O que muda, então? Ele foi um horário que foi criado no verão, para ficar ativo no verão, porque os dias são mais iluminados, os dias são mais longos, a parte de dia mais longa no verão. Então, deixando o dia mais comprido no verão, teria, de acordo com alguns estudiosos, a chance do dia ficar mais iluminado e precisar usar um pouco menos de luz elétrica. Então, foi criado para essa questão de energia e para poder aproveitar melhor a luz do sol, certo? Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido e gostado. A gente se encontra na próxima. E, assim, acabou a organização bem fácil, tá? Na próxima aula a gente vai ter um conteúdo mais pesado e para mim um pouco mais complexo de explicar. A gente vai falar um pouquinho de origem da Terra, das teorias da origem da Terra, ou seja, da teoria de evolução, das eras geológicas. A gente vai falar de Big Bang, a gente vai falar de camadas terrestres
E aí a gente vai ter uma geografia um pouco diferente, um pouco mais difícil, tá bom? Um beijinho, o vídeo ficou longo, mas eu espero que tenha dado para vocês entenderem. Não esqueçam, translação, movimento que a Terra faz ao redor do Sol e gera as estações do ano. Rotação, movimento que a Terra faz em torno de si mesma e geram os dias e as noites. Tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.